Bateu aí o desespero no senhor Nicolas Ferreira e estamos tendo aí brigas internas no PL, ó. A melhor coisa é ter briga de fascista. Nessa briga eu torço pra briga. E você aí, plantonista? Ó, primeiro, antes de falar aqui do vídeo, avisar que tá começando o campeonato de cortes do Plantão Brasil desse mês. O prêmio, quem conseguir mais audiência com os cortes, é de R$2.000. E eu vou falar, nos últimos meses ganharam pessoas aí, contas de TikTok, que tem menos de 10 mil seguidores e mesmo assim conseguiram aí ganhar isso. Quem quiser participar, ó, aqui no primeiro link da descrição, você clicando vai cair no nosso grupo de distribuição de WhatsApp. E lá, todos os dias, a gente manda o endereço para se inscrever no Campeonato de Cortes. Tem que se inscrever e aí depois, no fim do mês, você coloca o link das postagens suas que mais deram audiência e aí a gente faz lá a conta e anuncia os vencedores. E estamos anunciando aí, entre hoje e amanhã, os vencedores do mês passado, do mês de maio. Então, não perca aí a oportunidade aqui embaixo. Agora falar aqui sobre Nicolas Ferreira. Olha, saiu aí na semana passada a revelação de que o primo do Nicolas foi preso por tráfico de drogas. Também junto com essa revelação, saiu também que o Nicolas, ele enviou muita grana pública para o tio dele, que é pai do traficante. O próprio Nicolas chegou a publicar vídeo enviando a verba, dizendo, olha, estou enviando verba aqui para a saúde e para a infraestrutura da cidade de Nova Serrana. E em nenhum momento no vídeo e nem na postagem o Nicolas falou que o prefeito é tio dele. E a nossa imprensa investigativa não fez nada. Teve que chegar um jornalista independente, que é o Diego Feijó de Abreu, e falar, ó, aconteceu isso tudo, e fazer a investigação. Eis que o que irritou o Nicolas foi que o primo dele tinha sido preso uma semana antes. Isso foi abafado completamente pela imprensa. E aí, a informação de repente chega no jornalista. O Diego Feijó, ele passou a dar entrevista a vários veículos aí grandes de esquerda nos últimos dias, depois desse furo de reportagem, e ele confirmou uma coisa, que eu vou mostrar aqui o vídeo dele mesmo falando, ele confirmou numa entrevista ao DCM, que começou uma guerra lá no PL, que é isso aqui, ó. Vamos lá. Eu falo pra ele, olha, quem me enviou foi a pessoa do PL, um dia antes do seu aniversário à noite, e eu suponho, não posso ter certeza disso, que era por causa da sua postagem de que você era maior do que o Bolsonaro. Eu não tenho culpa que me enviaram isso dentro do PL. Tá? Então não vem achar que isso é coisa da esquerda. Você postou que você era maior do que o Bolsonaro e eu acho que o pessoal não gostou. Exatamente. Estão tentando de alguma maneira dar uma enfraquecida nele para o Bolsonaro continuar. Ou seja, alguém aí ligado ao Bolsonaro não gostou de uma publicação do Nicolas em que ele disse que ele era maior que o Bolsonaro. Vamos lembrar, em alcance nas redes sociais, o Nicolas é muito maior que o Bolsonaro. Saiu até notícia aqui na Veja, ó, fenômeno nas redes, Nicolas Ferreira já incomoda até Bolsonaro. Por quê? Porque o Nicolas começou a ter uma audiência maior que a do Bolsonaro e começou a chegar no ponto em que o Nicolas, obviamente, usando da audiência que ele tem, ele passa a exigir coisas no PL. O Nicolas, ele tá num nível de audiência que eu vou falar para você, plantonista, não é alarmismo não, é a realidade. Se ele quiser, ele consegue eleger um deputado federal e um estadual por estado do Brasil, em todos os 27 estados e Distrito Federal. É isso que consegue o Nicolas Ferreira. Por quê? Porque ele tem audiência em todo o Brasil. E os vídeos dele alcançam milhões de pessoas. Então, se ele fizer aí uma live, várias lives no período eleitoral, ali com um candidato por estado, ele consegue eleger. Se ele, em determinados lugares, principalmente em Minas Gerais, que é o estado dele, em São Paulo e no Rio de Janeiro, que é onde ele mais tem seguidores no Brasil, fora Minas Gerais, e ele começar a apoiar um candidato que não seja do Bolsonaro, a chance do candidato do Bolsonaro se eleger cai drasticamente. Inclusive, a chance do candidato do Nicolas se eleger contra um candidato do Bolsonaro é gigante. Muito, muito grande. Ainda mais porque, vamos lembrar, na eleição para a Prefeitura de São Paulo, o Nicolas Ferreira fez o M de Marçal. E ele, junto com o Marçal já conseguiu quebrar metade do bolsonarismo. Vamos lembrar que com o Bolsonaro fazendo ampla campanha para o atual prefeito de São Paulo, que tem a máquina pública e apoio do governador Tarcísio, ou seja, 2 máquinas públicas com ele, o Pablo Marçal, sozinho, conseguiu ali quebrar o bolsonarismo e ter quase o mesmo número de votos. Ele perdeu por menos de 1% do candidato do Bolsonaro. Aí você imagine a parceria Nicolas e Marçal, mesmo Marçal estando inelegível, ele ainda não está inelegível pelo TSE, mas mesmo se ele estiver inelegível e tudo mais e não participar da eleição, ele pode participar da campanha.
os dois juntos engolem o Bolsonaro, engolem muito. Então bateu o desespero no Bolsonaro, na família Bolsonaro, porque o Nicolas quer escolher candidatos a Senado, em alguns lugares, principalmente em Minas, ele queria ele mesmo ser candidato ao Senado. Ele falou sobre mudar a lei para ele poder ser candidato aí a governador ou até a presidência. Ele queria fazer uma PEC para mudar a lei para ele ser candidato, porque alguns cargos precisam do mínimo aí de 35 anos de idade para concorrer, e ele ainda não tem. Aí você vê o tamanho do problema que ele se tornou para a família Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele exige do Valdemar Costa Neto que ele, Bolsonaro, dê aval a todos os 54 candidatos ao Senado. Vamos lembrar, são 27 aí, mas são 2 vagas por estado, e muitos partidos lançam 2 vagas ou lançam ali o candidato principal e apoiam alguém como segundo candidato. Então, chegam até 54 candidatos que o PL terá ao Senado. Se tiver menos, né, se alguns estados lançar um só ou só apoiar alguém, ok, mas tem que todo mundo ter aval de Jair Messias Bolsonaro, ele exige isso. E o Nicolas quer que alguns sejam candidatos do apoio dele, porque ele sabe que com o alcance que ele tem nas redes sociais, ele consegue aí eleger uns 2, 3 senadores no mínimo. Ele e Nicolas, sejam dele. Imagina o tamanho do arranca-rabo lá no PL de bastidores. E aí tem uma coisa que acontece na política que eu já sofri, que é a facada pelas costas. Vamos lembrar, eu sofri isso, porque em 2022, quando eu disse aí que ia me candidatar, alguém dentro do PT, até hoje não sabemos quem é, alguém mudou ali e não colocou a minha ficha do PT no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. E aí, só me avisaram, o prazo para se filiar num partido para eleição era 1º de abril. E o PT, todo mundo lá no PT disse que estava tudo certo. Quando passou 1º de abril, ok, o TSE ainda dá um prazo até 28 de maio para colocar no sistema interno do TSE. Não fizeram, me avisaram só no dia 1º de junho. Quer dizer, 2 dias depois do prazo. Foi proposital. Para quê? Para o Thiago não poder ser candidato, porque alguém no PT não queria que o Thiago aqui fosse candidato. Não tem nada contra mim, assim como tem com o Nicolas, então não dava para criar notícia contra mim. Ainda assim seria uma coisa burra fazer, né? No caso do Nicolas, ele já é maior que o Bolsonaro, então o que está fazendo aí alguém de dentro do PL, segundo aí o jornalista que fez os vazamentos, é passar dados do Nicolas. E olha, você vê que eu falei, o jornalismo investigativo morreu, tem que vir um jornalista independente fazer? Provavelmente a fonte do PL não falou só com o Diego Feijó de Abreu. Provavelmente deve ter falado com outros jornalistas. Mas foi ele quem quis publicar. Porque jornalista da Veja, da Globo, do Estadão não vai publicar algo contra o senhor Nicolas Ferreira, né? Nicolas Ferreira virou ídolo das fofocalizando lá da Globo News. Aquelas jornalistas que até outro dia eram ídolas de de boa parte aí da esquerda, principalmente da esquerda antipetista. E até hoje tem muita esquerda aí que idolatra essas jornalistas. Eu vejo aí no Twitter muita gente de esquerda aí, até petistas, compartilha, até deputados compartilham, vai compartilhar uma notícia, olha, o PIB do Brasil cresceu, põe lá a cara da jornalista da Globo News dando a notícia. Eles falam, 2025 não aprenderam nada de comunicação, infelizmente, né? Ainda promovendo o jornalista da Globo. É incrível. Mas tá. Voltando aí ao caso Nicolas, ele se tornou uma ameaça e prepara que vai ter volta. O Nicolas não vai deixar por isso mesmo, porque ele chegou agora como deputado federal, então agora que ele está num cargo importante na política, ele não pode deixar, isso é importante aí ver história de líderes políticos assim, líderes políticos não podem deixar que te ferrem e fique por isso mesmo. Então vai ter volta lá no PL, e no caso o Nicolas sabe quem ferrou ele, família Bolsonaro. Eu venho falando aqui desde 2023, quando a maioria dos plantonistas nem conheciam esse ser abjeto, primo de traficante, que já deu rolezinho com traficantes armados, que já saiu aí pela madrugada com traficantes armados, já falou aí que seu pai e seu tio, o tio que ele deu dinheiro público, faziam um acordo com traficantes para poder pregar lá na área deles. Aí você vê, que coisa, né? Tá sempre no meio dos traficantes o Nicolas. Que coisa! E aí, ele sabe que é Jair Messias Bolsonaro, e eu já falei lá atrás, olha, o Nicolas e o Bolsonaro não se dão, e na primeira oportunidade ele vai trair o Bolsonaro. A primeira oportunidade foi em 2024, e eu mostrei aqui, o Bolsonaro lá fazendo um discurso na Avenida Paulista, que foi convocado pelo Bolsonaro, no período eleitoral lá de 2024, para promover o Ricardo Nunes, candidato do Bolsonaro. O Pablo Marçal chegou lá, não deixaram o Pablo Marçal subir no caminhão, o Nicolas foi lá e fez lá o gesto, que era um M com a mão, assim com os 3 dedos da mão para baixo, que era ali
M de Marçal, e gravaram, milhares de pessoas estavam lá com o celular, gravaram o Nicolas fazendo isso. Ele fez proposital. Ao lado do Bolsonaro, ele traiu o Bolsonaro. Aquela caramba, o Bolsonaro que gosta de usar aí sempre analogia a casamento. Olha, um casamento, estamos na lua de mel quando fala de acordos. Pois bem, o Nicolas traiu o Bolsonaro ali na cama dos dois, porque ao lado do Bolsonaro estava ali com o inimigo. É isso. Então, o Bolsonaro também não ia deixar ter volta. Também na época do período eleitoral, tem um outro bolsonarista famoso nas redes sociais, que é o Gustavo Geyer, que estava numa encruzilhada. Ou ele ia pro lado do Bolsonaro, ou ele ia contra o Bolsonaro. O Gustavo Geyer mostrou ser 100% leal ao Bolsonaro. Talvez pelo fato de que ele seja investigado por financiamento de golpe de Estado e por roubo de dinheiro público. E aí, tinha sofrido operação de busca e apreensão cerca de 2 meses antes da eleição, e falou, pô, melhor eu ficar aqui ao lado do Bolsonaro e tal, para ter apoio. E o Nicolas, como não está sendo investigado aí no caso do golpe de Estado e por roubo de dinheiro público, essas coisas, ou se tá, não sofreu nenhuma operação, né? E aí o Nicolas tinha ali a liberdade de falar, pô, não preciso de apoio de ninguém, não preciso de ser aí protegido por ninguém, dane-se, eu vou tomar a decisão que eu acho melhor. Ele viu ali, ele é especialista em redes sociais, que o Pablo Marçal estava ganhando ali, detonando o Bolsonaro nas redes sociais, humilhando no alcance. Então, o Nicolas resolveu, pô, vou aí pender pro lado do Marçal. Agora, prepara, porque o próprio Diego Feijó falou que isso é só a pontinha do iceberg. Ele fez algumas perguntas aí ao deputado Nicolas num vídeo resposta, porque o Nicolas falou que essa imprensa suja tá falando, o que eu tenho a ver, se alguém cometeu crime que pague e tal. Pô, que coisa, né? Que coisa. Aí ele falou, olha, Nicolas, o seu primo não tem nada a ver contigo mesmo? Ele não tem nada a ver com a sua campanha eleitoral? Não tem nada a ver com os seus atos políticos? Será, Nicolas? Alguém do PL já deve ter vazado alguma coisa. Devem ter mais contra o Nicolas. Ou seja, tem gente ali no bolsonarismo, e vamos lembrar que o Bolsonaro tinha acesso à ABIN paralela para espionar opositores, e vamos lembrar que tinham aí bolsonaristas militares que criaram até um grupo de extermínio para espionar e até matar autoridades, sejam ministros do Supremo, parlamentares, ou o que eles falam pessoa notória, que é uma pessoa influenciadora ou alguém assim. Uma pessoa notória, ou seja, para matar o Thiago aqui era R$50 mil. Você fala, pô, que coisa. Um ministro do STF, 5 vezes mais, R$250 mil. O Alexandre de Moraes e o Zanin estavam sendo espionados por esse grupo. Será que o Nicolas também não estava? Era um grupo de bolsonaristas espionando? Quem é que descobriu que o primo do Nicolas, ou o Nicolas já deve ter ali, será que ele não comentou com alguém no WhatsApp? Ó, meu primo foi preso. E aí esse alguém comentou com alguém até que chegou no jornalista? Será? E é engraçado que todos esses parlamentares têm contato direto com jornalistas, eu falo aqui sempre, com jornalistas do Metrópolis, do Globo, do Estadão, vários aí. E esses jornalistas não quiseram dar notícia, porque vai melindrar o Nicolas, mas aí chega na mídia independente, dão a notícia. E aí o Nicolas fala, isso é coisa da esquerda. Aí ele fala, não é não, é coisa do PL. Então prepare-se, que já tá tendo uma briga aí entre Eduardo Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Os três aí já estão em briga para ver quem vai ser o candidato à presidência. Agora vai começar uma briga do Nicolas com o bolsonarismo, porque o Nicolas quer aí determinar alguns candidatos, e ele mesmo quer ser candidato ao Senado e a deputada. A deputada é mais fácil, né, porque são vários candidatos. Mas ele quer ali mexer alguns pauzinhos, fazer algumas indicações, porque obviamente ele é quem consegue mover as massas. Ele sabe que ele, Nicolas, consegue eleger muitos deputados para o PL, então ele tem hoje um poder eleitoreiro quase igual, ou talvez maior que o do Bolsonaro. E o que o Valdemar quer é voto, não quer mais nada, porque votos e deputados eleitos significam dinheiro para o fundo eleitoral. O fundo eleitoral hoje do PL é de mais de R$1 bilhão a cada ano de eleição. Aí você vê o tamanho disso. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!